Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Hoje nós vamos tratar de um assunto de interesse não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós vamos tratar das vacinas. Bem, quem são as vacinas? Elas são produtos biológicos que estimulam a defesa do nosso corpo contra determinadas doenças infecciosas. Elas podem ser produzidas a partir de organismos mortos, isto é, o vírus, a bactéria, seja o que for, ele é morto, né, inativado em laboratório. Atenuados, não são mortos, mas eles não funcionam mais. Depende da situação, porque no início a interesse seria de todos mortos, mas às vezes ele não traz aquela resposta adequada, então eles só apenas atenuam, né? Então eles não funcionam, pode entrar no organismo porque eles vão fazer o papel que precisa, né? Ou então parte deles, você tira uma proteína, um açúcar do organismo e essa parte, quando entra no corpo, ela vai ser reconhecida como um organismo estranho e o organismo da gente vai se defender contra ela. Ou então parte genética, né? Do núcleo das células, que são, por exemplo, RNA ou DNA. Bom, o que elas fazem? Elas ativam o sistema imunológico, produzindo anticorpos, células de memória. Bom, tudo isso é para defesa, né? O sistema imunológico é aquele sistema que defende o nosso corpo de organismos estranhos que nele penetram, né? E as células de memória são aquelas que, a partir do momento que houver a produção da defesa, ela sempre vai se lembrar de que quando aquele organismo chegar, ela vai agir contra ele. Bom, quando uma pessoa é vacinada, o seu organismo a detecta, né, como uma substância estranha e procura se defender, produzindo os anticorpos. Esses anticorpos permanecem no corpo, né, e se o invasor chegar de repente, eles os destroem imediatamente. O importante é que quando alguém é vacinado, uma pessoa vacinada, ele não protege só a si mesmo, mas a todos que estão próximos a ele. Então, a vacina é um ente, vamos assim dizer, generoso, porque ele não é um ente egoísta só dele, mas ele protege a ele e quem está em volta dele, né? Há algumas décadas, não poucas, viu? Uns 40, 50, 60, 70 anos atrás, né? As pessoas não tinham ainda vacina, morriam jovens ou ficavam sequelas delas em crianças no mundo inteiro. No Brasil não era diferente. Por exemplo, a poliomielite, eu vi quando eu era criança, várias crianças com poliomielite e trazia sequelas, né? As pessoas ficavam com a perna defeituosa. Assim como sarampo, difteria, coqueluche, cachumba, tétano, tuberculose. Quem tinha tuberculose naquela época morria, todos morriam, sabe? Tinham hospitais só para tuberculose. E eles ficavam ali, não tinha como, então eles ficavam isolados para não transmitir para os outros, né? Bom, eu quando eu era criança, eu tive várias dessas doenças, porque não tinha vacina. Eu me lembro que tive cachumba, minha mãe, meus irmãos todos, a garganta doía, era terrível,
A gente passava um perrengue danado e não tinha solução. Antes disso, já na virada do século, a questão da vacina que foi feita contra a varíola deixou de dizimar milhares de pessoas que, a partir do momento que tiveram a vacina, foram salvas, né? E hoje não existe mais vacina, não existe mais varíola. A vacina existe, ela está guardada, né, no laboratório a 4 chaves, porque se algum dia ela voltar, a gente não... O vírus, aquele vírus da varíola, esses vírus dessas doenças infecciosas, existem laboratórios de segurança que guardam as 7 chaves para, no caso de algum dia voltar em algum lugar, ela ter como recomeçar, né? Eu quero dar um exemplo aqui, porque hoje eu vejo assim as pessoas evitando vacinar, as pessoas não dando valor à vacina. Eu imagino o seguinte: essas pessoas precisariam saber um pouquinho de história da medicina, sabe? Quando eu era criança, minha mãe e minha avó contavam que naquela época não havia anticonceptivos, isso é, as famílias tinham uma prole enorme, muitos filhos. Eu cheguei a conhecer família que teve 15 filhos, mas eu soube de família que teve 17, 20, porque como eles não sabiam como evitar, tinha muitos. A minha família mesmo tem vários tios meus e meu pai com 8 filhos. Então, o que acontecia naquela época? Essas crianças, quando pegavam essas doenças, grande parte morria. Não era incomum você saber de que uma pessoa, fulano teve 15 filhos, mas perdeu 10. Uma coisa absurda isso hoje, né? Só que hoje não perde mais por causa das vacinas, senão continua perdendo. Não 12, pois a pessoa hoje não tem a quantidade de filhos, mas recentemente uma pessoa muito próxima a mim perdeu uma criancinha de 8 anos, dengue. 8 anos. Dengue hemorrágica fulminante. Não tinha sido vacinada. E hoje já tem, o dia que ela foi ainda não estava disponível, infelizmente. Mas hoje já existe vacina para dengue e está disponibilizada no momento apenas para criança numa certa faixa de idade, me parece que de 6 a 14 anos. Então quem tem criança nessa faixa não deixa de vacinar contra a dengue, sabe? Porque só dá valor quem viu, como eu, por exemplo, o pai dessa criança e pessoas em volta, uma criança saudável, brincando, né, jogando bola, de um dia para o outro morreu de dengue. Então, tendo vacina, não deixe de vacinar, gente. Olha, em 1973 foi criado um programa no Brasil chamado PNI, Programa Nacional de Imunização, e pelo Ministério da Saúde, e ele tornou um dos melhores programas de imunização do mundo, referência no mundo. E até hoje essas vacinas são oferecidas gratuitamente pelo SUS à população. Muita gente fala mal do SUS, é um absurdo, né? O SUS não consegue resolver tudo, mas o SUS é maravilhoso. O SUS resolve muita coisa, sabe? Muita, não é pouca não. Então, a partir daí, muitas doenças foram controladas e mesmo extintas no Brasil. Bom, esse programa, por exemplo, ele conseguiu a erradicação da varíola, eliminação da poliomielite, sarampo autóctone, aquele sarampo do lugar, não é o transportado de fora, não. Manutenção livre de rubéola,
diminuição da mortalidade infantil, como eu falei aí, e neonatal, aumento de expectativas de vida dos brasileiros, né? Olha, gente, há alguns anos atrás existiam, durante sábados, o Ministério da Saúde promovia o sábado da vacinação. Instituiu o Zé Gotinha. Os pais naquela época, junto com as crianças, era a maior alegria o dia da vacinação, o dia do Zé Gotinha. Passou a ser um personagem icônico, né? Da jornada de vacinação. Todo mundo, todo pai levava as crianças para vacinar, né? Era uma festa. Só que recentemente, vou lembrar vocês, no governo passado, né, fizeram uma campanha enorme contra a vacina. Isso foi péssimo para todo mundo, sabe, gente? Isso foi uma atitude muito irresponsável, porque quem conhece vacina, quem sabe como ela funciona, o que ela é importante para a saúde pública, não pode permitir que isso aconteça novamente. E vou dizer para vocês, eu espero e todo mundo espera que quem fez isso deva ser punido na forma da lei. Bom, vocês têm que saber que as vacinas são muito seguras. Eu ouvi aí durante um tempo, essa vacina não confia, ela é nova. Depois nós vamos falar no próximo aí só sobre Covid, sabe? Eu vou explicar. Não existe. Toda vacina, quando ela chega no mercado, ela foi exaustivamente testada. Muito testada. E ela é segura. Agora, como todo medicamento, que a vacina está no meio, ela também tem seu lado risco. Mas os seus riscos são minimizados pelo fator de que ela é eficaz e salva milhares de vidas. Então, alguma reação adversa que ela pode ter, tranquilo, é normal, a pessoa passa bem com as reações adversas, não são graves. Bom, alguns tipos de vacina que estão no Ministério, o Ministério da Saúde tem uma lista enorme de vacinas, né? É um espetáculo, eu vou dizer para vocês. Só esse programa de vacinação do Ministério da Saúde já paga o SUS, sabe? Já paga. Eu recebi um prêmio como secretário municipal de saúde, que fui algumas vezes, o último, porque nós vacinamos 95% da população que era sujeita à vacinação. Isso inclui criança, inclui mulheres gestantes. E foi difícil? Não. Gastamos nada. Gastamos só transporte para ir levar as vacinas nos lugares onde tinha que levar, porque vacinação, gente, a gente não tem que esperar. Isso eu dou um recado para todo servidor público da saúde que ainda não faça isso. Não são muitos, que a maioria faça. É uma atividade do pessoal da enfermagem, onde eles são protagonistas e onde eles não têm dificuldade de trabalhar, eles propõem isso, levar a vacina em casa. Em casa que eu estou dizendo assim, busca ativa, vai na escola, vai na rua, vai na empresa, vai na fábrica. Não fica esperando a pessoa chegar numa unidade de saúde, porque ela é importante, né? Porque quando a gente vacina, eu não estou protegendo só a mim, eu estou protegendo muita gente. E quanto mais gente vacinada, protege até aquelas pessoas que não podem vacinar, como são, por exemplo, os imunodeprimidos, né? Então, nós temos assim uma quantidade enorme de vacina, todas disponíveis. Eventualmente tem uma falta de uma ou de outra, isso é transitório, porque tem que comprar, enfim. Bom, e algumas vacinas você tem que tomar todo ano, como é o caso da gripe, porque os vírus, eles têm uma mutação muito rápida, né? Mas a maioria, você tomou uma vez, não precisa tomar mais, outra se repete de tanto em tanto tempo. Agora, eu vou trazer uma notícia muito boa para vocês aqui agora,
que o Instituto Butantan já produziu uma vacina, está em fase final de teste, está em fase inclusive de aprovação pela Anvisa, e ainda este ano eles vão disponibilizar vacina para dengue para toda a população. Isso é uma maravilha, porque a dengue está matando, gente, ainda muito. E depende muito da situação de ambiente, que nem sempre as pessoas levam a sério, né? Tirar lixo, não deixar água parada, essas coisas. Outra notícia também que está para chegar, essa também maravilhosa, está em fase final, a Rússia está desenvolvendo vacina contra o câncer, né? A gente não sabe detalhes ainda, mas já está em fase de testes. Enfim, gente, vacinar, vamos vacinar. Se você não tem, se você tem alguma criança na sua família, procure saber se está vacinado. Olha, vacina é boa. Não vá na conversa de pessoas mal intencionadas, pessoas só querem mal para as pessoas. Essas fake news dizendo que a vacina é perigosa, a vacina é isso. Essas pessoas não são humanas, sabe? Isso assim é traste de gente que não vale a pena nem comentar mais, sabe? Se vocês gostaram, dá um like aqui no meu vídeo. Inscreva-se no canal para você receber diariamente novas postagens. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Divulgue. Um abraço.